Salmos, de número 52. Todos encontraram, irmãos? Salmos, de número 52. Vamos ler todo o Salmo e vamos refletir sobre esse tema, um diagnóstico do nosso coração. Por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente, ó homem poderoso? Sua língua trama a destruição, é como navalha afiada cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. Você ama toda palavra maldosa ou língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desarraigará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão, rirão dele, dizendo: vejam só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste na presença dos teus fiéis, proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Faremos. Senhor, muito obrigado por mais esse tempo precioso aqui de oração, de adoração e leitura e estudo da tua palavra. Nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. O contexto desse salmo, o título ele já nos denuncia, né? Bem em cima ele fala quando Doeg, o edomita, né, foi até Saul e contou que Davi foi à casa de Aimeleque. E é interessante essa história, se depois você ler com calma, está lá em 1 Samuel, capítulo 21 e capítulo 22. Mas o rei Saul, no auge da sua loucura, ele persegue Davi, o rei Davi, quando Davi ainda nem rei era, na época em que ele estava tendo aquela perseguição, mas já havia uns burburinhos, umas canções de que Davi, ele era um homem muito louvável, ele era um homem muito admirado por sua guerra, por suas vitórias, e isso gerou um certo ciúme no coração de Saul, achando que Davi queria, claro, roubar o seu trono. Saul então começa a perseguir Davi. Davi foge para uma cidade chamada Nob. Você vê lá, 1 Samuel 21 e 22. Na oportunidade, ele encontra esse homem, Aimeleque, e Aimeleque ora por Davi. Davi estava desarmado, e Aimeleque oferece o quê? A espada de Golias. Aqui, a única coisa que eu tenho para você é esta espada. Davi, sozinho, precisava de uma arma. Aimeleque deu aquela espada para ele. E no meio dessa conversa, Davi com Aimeleque, tem um filho, eu não sei nem como é que a gente chama ele, se é filho do cão, ou é um infeliz, coisa desse nível. Ouvindo a conversa dele, que é o Doeg, e ele ouve toda aquela conversa, vê a oração de Aimeleque com Davi, e na oportunidade que ele sabia que Saul estava perseguindo o rei Davi, o que é que ele faz? Ele volta lá e conta tudo para o rei Saul. O rei Saul estava reunido debaixo de uma árvore com todos os seus generais, com todo o seu exército. Estava vendo uma discussão ali, o Saul perguntando: por que você não me fala mais sobre Davi? O que é que Davi está tramando contra mim? E Aimeleque chega e na verdade o Doeg chega ali e conta: olha, o Davi, ele foi até a casa de Aimeleque, ele orou por ele e está tramando algo contra ti. Ele fez uma fofoca, algo assim fora da curva, e ainda diz: olha, rei Saul, o Davi, ele recebeu a espada de Golias, ou seja, ele vai vir para cá. E Saul fica louco, fica com raiva, irado, e manda chamar Aimeleque e toda a sua família.
chamou o profeta, e lá vem o profeta com toda a sua família. Vieram todos os profetas daquela cidade, e Saul questiona ele: por que você está fazendo isso? Por que você está tramando contra mim? Por que você está ajudando Davi a tomar o meu reino? Aí Meleque diz: Saul, rei Saul, você não sabe o que está dizendo. O Davi, ele é um homem muito honrado no seu reino, e você não tem percebido isso. Só que Saul estava cego, não deu ouvidos ao que Aimeleque falou, e ele manda chamar Aimeleque, deu ordem ao seu exército para matar Aimeleque, toda a sua família e todos os profetas, pessoas inocentes. E só que o exército de Saul nega: nós não vamos fazer isso. Aí entra quem? O cidadão chamado Doeg. Saul disse: olha, se foi você que deu a notícia para mim que ele estava tramando, agora você vai matar. Vai matar Aimeleque, a família e todos os profetas. Eram 85 profetas. Matou todos, inocentemente. Para completar, Saul ainda disse: volta lá para a tua cidade, para a cidade de Nob, e mata todos os habitantes, toca fogo em todas as casas. Que ira, hein? Que raiva que o cara estava. Então ele volta e mata todas as pessoas inocentes. Todos. Queima a casa, mata 85 profetas inocentes. Entre mulheres e crianças, todos foram mortos ali. Apenas um ficou vivo, que foi o garoto chamado Abiatar, que é o filho de Aimeleque. Ele ficou vivo, vai em busca de Davi, conta tudo para o rei Davi. E é baseado nessa história que Davi expressa aqui nesse salmo o que aconteceu naquele dia, como é que estava ele, o que é que ele falou para esse Doeg, e o que é que ele falou em relação ao seu próprio coração. O que o salmo quer nos mostrar é um contraste de um homem de um coração mau e o outro de um coração centrado em Deus. O coração de Doeg era um coração que estava doente, era um coração que estava mau, era um coração insensível. Mas o coração de Davi era um coração quente, era um coração firme no Senhor. Isso era o coração do rei do Davi. Mas Doeg tinha um coração muito complicado. Perceba aí no verso 1 ao 4, a primeira lição que nós temos, que é em relação a um coração doente. O que é um coração doente? Como é que você pode identificar um coração doente? Por isso que é bom a gente fazer esse diagnóstico, não é olhando de início para o outro, vai olhar para você. O que esse salmo revela aqui sobre o coração do ser humano, um coração doente, é muito claro de que é um coração doente. Você pode até grifar na sua Bíblia, dá até para memorizar. Primeiro, um coração doente, ele gloria-se na maldade. Está aí no verso primeiro, porque Davi falando: porque você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente, ó homem poderoso. Alan Herman, que é um comentarista do livro dos Salmos, ele diz algo interessante, que é incomum um salmo começar sem falar o nome de Deus. É incomum isso, mas nesse salmo aqui acontece. O salmista se dirige primeiramente a um homem mau, um homem poderoso, e quando ele usa poderoso aqui, ele é irônico, ele está sendo irônico, o rei Davi. O Davi, ele está sendo irônico, porque ele diz: por que tu te vanglorias do mal? Irmãos, ele matou 85 profetas, ele queimou uma cidade, ele matou homens e mulheres inocentes por causa de uma fofoca. Ele matou. Então, por que ele fez isso? Para fazer os caprichos do Saul, o Doeg, para querer ganhar nome com Saul e ganhar grana também. Nós vamos ver mais na frente do salmo. Então ele estava se vangloriando, e o Davi diz: como é que tu te alegra com isso? Como é que tu te vangloria disso? Você matou 85 inocentes, destruiu uma cidade, e tu ainda se vangloria disso. Um coração doente, ele é assim, ele exalta as maldades que ele faz. Os homens, por exemplo, caídos em roda de conversa, se exaltam: olha, peguei menina X, olha, eu sou casado, mas estou com minha mais nova do que a minha lá em casa. Se vangloriam disso. Isso é um homem do coração ruim.
um coração doente. Olha, eu destruí uma amizade com fulano, graças a Deus. Ele se vangloria disso. Eu não disse que eu ia acabar com ele. Meninas se vangloriam das coisas erradas que fazem. E o Davi está dizendo: como é que tu consegue se vangloriar de uma coisa mal que tu fez? Se achar ainda. Um coração doente, você vê bem, ele se vangloria das coisas ruins que ele faz. Ele fica contente. Eu não sei se os irmãos acompanham algumas coisas no meio do Senado, há muito tempo que tem rodado aí, aprovações de leis contra a família. Veja como eles comemoram quando conseguem uma lei contra os princípios e valores da família, estampado na primeira página das redes sociais. Se alegram com isso, que bom, graças a Deus conseguimos. Ainda usa o nome de Deus em vão. Então o Davi, ele está dizendo, ele está perguntando, né? Como é que pode? Como é que tu te alegra com a coisa má que você fez? Um homem de um coração doente, no verso 2, grifa aí, ó. O texto está escancarado. Sua língua trama o quê? Eu não ouvi, trama o quê? Destruição. Então, um homem de um coração doente, a língua dele trama. A história que eu contei para você de 1 Samuel 21 e 22, Doeg, ele denunciou maliciosamente o sacerdote Aimeleque para Saul. Ele foi de propósito, ele sabia que Saul não gostava de Davi. Rapaz, deixa eu aproveitar aqui. Olha que beleza, peguei os dois conversando, agora eu vou arrebentar com Davi. Eu vou fazer um caos aqui. Por causa de uma língua felina, maldosa, tramou o mal, espalhou fofoca, e tudo isso, irmãos, desembocou em uma chacina. A morte de 85 sacerdotes inocentes. Uma fofoca matou 85 sacerdotes, incluindo homens, mulheres e crianças inocentes. Uma fofoca destruiu todas as casas daquele povo. Uma língua acendida, claro, pelo inferno, acabou com famílias inocentes. Como uma fofoca destrói, irmãos. O propósito de Doeg aqui foi exatamente isso: ferir o rei, ferir Davi, ferir pessoas inocentes. Um homem de um coração doente, ele fofoca para destruir. Esse é o perigo de um homem de um coração doente. Às vezes diz assim: olha, pastor, mas a gente não conhece coração. Peraí, calma, cuidado com essa frase, porque Jesus disse que a gente pode conhecer o coração, porque a boca fala do que o coração está. Pois é, então, quando alguém fala, muita coisa está sendo revelada no coração da pessoa. Então Doeg aqui, o coração dele foi revelado. O coração dele estava cheio de maldade, ganância, e ele quis propositalmente chegar a Davi para causar todo esse tumulto e matar, e aconteceu essa tragédia. 85 sacerdotes foram mortos. Pessoas que maquinam, a ideia aqui do texto, são pessoas que maquinam mal o tempo todo. Tem gente que deita pensando no mal, acorda pensando em fazer o mal. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Então Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então um coração doente, ele se alegra com as coisas ruins que ele faz, se vangloria disso. Ele tem uma língua destruidora, destrói amizade, destrói famílias. Esse é o propósito dele. Esse é um coração doente. Por isso o texto hoje, falando de Doeg, mas é para nós como cristãos avaliar o nosso coração. Se a nossa língua não está revelando que o nosso coração está doente. Mas tem aí no versículo 3 e 4, no versículo 1 tem ele se vangloriando, no versículo 2 tem ele com a língua tramando destruição, mas no versículo 3 e 4, um homem com um coração doente, ele tem os valores morais invertidos. Está aí, ó o versículo 3, ó.
Você prefere o mal ao bem, a falsidade à verdade. Ó, 4. Você ama a palavra maldosa ou língua mentirosa. Então, um coração, quando ele está doente, no caso aqui, dói, se referindo a um ímpio, se corrompe tanto a ponto de chegar a inverter os valores morais. Ele começa a amar o mal em vez de amar o bem. Ele prefere a mentira do que a verdade. Você já viu gente que mente assim com uma facilidade? O cara tem uma habilidade, você jura que está falando a verdade. Pensa, tem gente que é assim, fino na mentira. Mas também tem um pai, né? Um pai que é craque, né? Quem é o pai da mentira? O diabo, né? O cara tem o pai como o chefe da mentira. Então tem uma habilidade, um charme para mentir. O charme para mentir, né? Mas tem. Então o Doig aqui e o salmista, olha, no versículo 3, você prefere o mal ao bem. É isso que você é. O Charles Spurgeon, ele diz o seguinte sobre esse texto, abre aspas, ele se sentia mais à vontade mentindo do que dizendo a verdade. O Doig se sentia melhor em mentindo do que falar a verdade. Fica mais confortável, mais seguro para ele. Essa era a ideia. E não se trata apenas, irmãos, aqui do texto, quando a gente fala de inversão de valores, não se trata apenas de tolerar o erro, mas de uma inversão de valores, amar aquilo que era para repudiar. Nós deveríamos amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia, mas as coisas estão invertendo. Eu não sei, depois você confere, mas acho que é Isaías, no capítulo 5, que ele diz assim, ia chegar um tempo que as pessoas iam chamar o doce de amargo e o amargo de doce, o bem de mal e o mal de inversão de valores. Inversão de valores, é o que está acontecendo aqui. Então um coração doente, ele inverte as coisas. Um coração, quando ele está sarado, ele luta pela verdade, ele luta pela família, ele ama as coisas de Deus, mas quando ele está doente, não, ele muda tudo, ele inverte tudo. Eu acho que você conhece gente assim, gente que no passado defendia a verdade, defendia o evangelho, e hoje parece, é tudo normal. Melhor andar na mentira do que na verdade do evangelho. Tem gente assim, porque está com o coração doente. Tem gente que amava a igreja de Cristo, hoje odeia, fala mal dela, porque está com o coração doente. Mas o que nos dá um conforto aqui no texto, e também um temor, é os versículos 5 ao 7, onde nos versos 1 ao 4 a gente viu algumas características de alguém que tem um coração doente. Mas nós temos agora aqui, Deus vê o nosso coração. O pecado deliberado, o que ele vai atrair? Um juízo de Deus. Primeiro, vamos lá, Deus julgará, destruindo o ímpio totalmente. Olha aí o versículo 5, saiba, o salmista falando, Davi, saiba que Deus o arruinará para sempre. A destruição de um homem ímpio, de um coração doente, de um homem que despreza Deus, a destruição dele é inevitável. O salmista ele diz aí no verso 5 ainda que ele agarrará, Deus, olha as metáforas, agarrará, arrancará de sua tenda e desarraigará da terra dos vivos. O que o salmista está falando é que esse homem do coração doente, Deus vê o coração dele, se ele continuar assim, Deus vai destruir ele, Deus vai julgar destruindo ele publicamente, está aí no versículo 6, olha o versículo 6 na sua Bíblia, os justos verão isso e temerão, rirão dizendo. Então Deus vai destruir esse homem se ele não se arrepender de forma pública. No dia do julgamento todos vão ver, irmãos, todos, vai destruir ele, vai acabar com ele. No verso 6, na parte B, Deus vai causar, com isso de destruir ele diante de todos os povos, Deus vai causar na igreja, no justo, que um temor. Está aí no texto, ó. Verso 6, os justos verão isso e temerão. Haverá um temor aí. Então Deus vê o coração.
Não se engane com as pessoas que vivem enganando, maltratando as pessoas. Deus está vendo tudo. Deus está vendo o coração dela. E se ela não se arrepender, Deus vai destruir. E isso vai causar em nós um temor. Esse riso aí no texto que você está vendo aí, bem na parte final do versículo 6, não é tanto um riso de zombaria, mas de um júbilo do justo, sabendo que Deus é justo nas suas ações. Aquilo que nós pregamos, que Deus é justo, quando acontecer isso, de Deus destruir esse homem do coração mau, a igreja vai jubilar, ela vai cantar, Deus de fato é um Jeová de justiça. No versículo 7, olha como Deus vê o coração do homem. Olha o versículo 7. Veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. A confiança desse homem era no dinheiro, e nem isso ia livrar ele do julgamento. É isso que o salmista está dizendo para Dói. Tu acha que esse dinheiro que tu ganhou de Saul, tu acha que esse nome que tu ganhou em cima dele aí, matando todo esse monte de gente, tu acha que isso vai te salvar diante do julgamento de Deus? Não vai. Não vai. Não adianta confiar nas riquezas. Não adianta confiar na perversidade, porque ela se torna um monstro muito perigoso no final. Riquezas e maldade são companheiros terríveis na vida de um homem. É isso que o salmista está tentando nos mostrar. Então, Deus vê o coração. Na primeira parte do texto você vê as características de um coração que está doente. Se vangloria do mal, tem uma língua que destrói, tá? É isso que ele está mostrando no Salmo 52, bem no início. Ele prefere o mal do que o bem, ou seja, há uma inversão aí de valores. E no verso 5 ao 7 você vê que Deus está vendo o coração e vai destruir ele de forma pública. Mas olha o versículo 8 e 9. Além de Deus ver o coração, você vê aqui o salmista agora falando dele. E quando ele fala dele, ele está mostrando o exemplo de um coração saudável. Por isso que a gente tem que fazer um diagnóstico, como é que está o nosso coração. Olha o coração desse homem. No versículo 8, na parte A, ele diz assim, ó: mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de... Coisa linda. Um homem de um coração saudável, ele floresce. Ele floresce na casa de Deus, mesmo em tempos difíceis. Eu não sei se esse salmo, no verso 8, te lembra o salmo, outro salmo, que é o salmo 1. A diferença do justo e o ímpio. Ali há um contraste, e aqui é da mesma forma, se você observar o texto, ó. Os perversos se assemelham a árvores que serão desrasgadas, arrancadas, destruídas, e o justo se assemelha ao quê? A uma oliveira florescente, uma oliveira que cresce de forma bela. Segundo algumas pesquisas, a oliveira é uma das plantas mais longevas que nós temos. Ela não envelhece. Incrível isso. E é interessante que no tempo que ela vai perdendo um pouco a sua força, ela se renova de novo. É como se ela constantemente morresse e ressuscitasse, morresse e ressuscitasse, morresse e ressuscitasse. O salmista está dizendo que nós somos assim, um homem de um coração saudável. Um homem de um coração saudável. Ele é um homem que cheio de vigor. Ele é um homem que serve. Um coração saudável, mesmo cercado por crises medonhas, ele floresce na casa de Deus. Mesmo ele passando, seja o que ele estiver passando, ele floresce na casa de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus tem o guardado, não é as riquezas, não é as circunstâncias, é o próprio Deus que tem guardado ele. Isso é um coração saudável. Ainda sobre um coração saudável, está aí no versículo 8, ainda na parte B. Ele confia nas misericórdias do Senhor. Olha o que diz o texto: confio no amor de Deus para todo o sempre. Ele confia somente no Senhor, nas misericórdias do Senhor. Ele não confia em si mesmo, ele não confia no seu dinheiro, ele não confia na sua força, ele não confia no seu próprio coração, porque ele sabe que o seu coração é enganoso. Mas um coração saudável confia somente em Deus.
É isso que o salmista está dizendo: eu confio no Senhor para todo sempre. Eu confio nele. Um coração saudável, além de confiar em Deus, está aí no versículo 9. Ele é um homem que rende louvor e graças por sua obra. Olha como o salmo é muito belo, como ele faz esse salmo. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. O salmista não olha para aquilo que ele fez, não. Ele está olhando para o que Deus fez. Ações de Deus em prol do seu povo sempre vai produzir louvor, irmãos. Não é errado, óbvio que não é, a gente louvar a Deus pelo que Ele fez, só pelo momento de conquista. Mas a ideia do salmista aqui é louvar em todo o tempo, seja no tempo bom ou no tempo ruim. Um coração saudável sempre vai louvar a Deus, sempre vai agradecer a Deus por quem Ele é, não apenas pelo que Ele faz. Tem até aquela bela canção, né? Eu te louvo não somente pelo que tu faz, mas pelo que tu és. Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é Deus. Então um coração saudável louva a Deus também diante da crise, diante da dor. Um coração saudável, aí no verso 9, na parte B, olha o que ele faz aí na parte B: na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome. Um coração saudável, ele sempre vai proclamar o nome do Senhor. Ao invés de falar, o início do salmo, você observou? O dói. O salmo diz: olha, tu tem uma língua mentirosa, tu se vangloria do mal que tu faz, das tuas mentiras, do que tu fez, tu matou todo mundo. Só que o coração saudável, em vez de falar mentiras, fofocas, iras, desejar o mal, o que ele faz aqui? Ele proclama o nome de quem? Do Senhor. Ele proclama o nome do Senhor. A ideia aqui é que ele fala os valores do reino, ele manifesta as verdades do reino. Um coração doente não faz isso, gente. Um coração doente só reclama. Um coração doente nunca agradece a Deus. Um coração doente só fala maldade, falsidade, mágoas, mentiras. Mas um coração que é saudável, transformado, ele anuncia a bondade de Deus. Aí, ó: proclamarei o teu nome, porque tu és bom. A gente proclama a bondade de Deus. Um coração saudável é assim. Esse é um coração saudável. Então, queridos irmãos, eu quero concluir que o nosso desafio dentro dessa série de salmos é encontrar Cristo nele. Então, eu e você, primeiro, nós precisamos entender que nós estamos sendo convocados aqui nesse salmo para fazer um diagnóstico do nosso coração. Nós estamos sendo convocados para olhar se o nosso coração, como é que ele está. Se o nosso coração estiver encharcado de arrogância, se o nosso coração estiver encharcado de egoísmo, mentira, necessidade de aprovação, maldade, autoconfiança, pode ter certeza que o nosso coração está muito doente. Muito doente. Muito doente. Por isso, irmão, nós devemos nos arrepender o mais rápido possível, antes que Deus venha e arranque-nos daqui. Por isso que tem Cristo, por isso que tem Jesus que conhece o nosso coração, e Ele está pronto a nos perdoar quando há uma arrogância em nós, quando há um egoísmo, quando há mentiras, quando há necessidade de aprovação. Quando nós nos arrependemos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Agora, se o meu e o seu coração está encharcado de confiança no amor de Deus, de louvor a Deus, de gratidão a Deus, de proclamar o nome de Deus, irmão, teu coração está saudável. Teu coração está saudável. Mesmo você rodeado de problema, mas o seu coração está cheio de confiança em Deus, louvor a Deus, fidelidade a Deus, o teu coração está saudável. Por isso que Cristo veio para nós. A Bíblia diz que, olha o que diz Marcos 2,17: e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos, ou seja, os bons, não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. E eu vim chamar os justos. Mas eu não vim chamar os justos, mas sim
os pecadores ao arrependimento. Então, um coração doente ainda tem chance, porque tem Cristo que ele pode se submeter e pedir perdão, porque Cristo veio para um coração doente. E graças a Deus que o Senhor restaurou o nosso coração. Amém? Então esse salmo é um desafio para nós. Faça esse diagnóstico. Peça a Deus a sabedoria, para que Deus trate o seu coração. No momento que tiver a mágoa, que vem encharcado de arrogância, mentiras, necessidade de aplausos, diga assim: Senhor, me perdoa, tira isso de mim. Eu quero que meu coração seja saudável diante de Ti e diante dos homens. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite de adoração e também de estudo da Tua Palavra. Abençoa o Teu povo com a Tua graça, com o Teu amor, conduzindo para os seus lares, que eles possam, Deus, continuar todos nós juntos, firmes nas promessas do Senhor, com um coração confiante em Ti, de que Tu és bom, de que Tu és perfeito, soberano sobre todas as coisas. Obrigado por tudo, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, domingo nós vamos ter uma reunião, tá bom? Então, não haverá escola bíblica, será a reunião, teremos uma assembleia. É importante a sua presença. Apesar de algumas assinaturas dos irmãos, a gente vai tratar alguns assuntos que é de suma importância para a nossa igreja, tá bom? Deus abençoe, tenha uma ótima noite.